Os 5 poliedros que o Platão ele descobriu, né, são chamados poliedros de Platão, são esses aqui. O primeiro poliedro é o tetraedro. Vocês podem observar que o tetraedro ele possui 4 faces, por isso que é chamado tetra, né? Tetra, 4. Tetra, ele tem 4 faces, e essas 4 faces, elas são iguais. São 4 faces iguais. São triângulos equiláteros, tá vendo? São triângulos equiláteros. Os 4 triângulos do tetraedro são iguais. Tem o mesmo lado, os mesmos ângulos internos. É o que nós chamamos de triângulos equiláteros. Joia? São chamados triângulos equiláteros. Se vocês contarem aqui, pessoal, a quantidade de vértices, de arestas e de faces desse poliedro, vocês vão observar uma coisa bastante interessante. Se você fizer essa operação aqui, pegar os vértices, subtrair pelas arestas e somar com as faces, vai dar exatamente 2. Essa relação é chamada relação de Euler. Todos os poliedros de Platão, eles obedecem nessa relação. Vértice menos aresta mais a face é igual a 2. Por exemplo, aqui, ó, no nosso tetraedro, você tem aqui quantos vértices? 1, 2, 3, 4 vértices, né? Você tem 4 vértices. Quantas arestas nós temos aqui, ó? Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. As arestas são os canudinhos vermelhos, né? São as quinas aqui. Então, vértices eu tenho 4. Arestas eu tenho 6. E quantas faces, né? Quantas faces eu tenho aqui? Quantos lados eu tenho no tetraedro? Eu tenho 4. É isso? Então, se você fizer a relação 4 menos 6 mais 4, dá 2, né? 4 menos 6, 4 menos 6 dá menos 2. Menos 2 mais 4 dá 2. Certinho? Então, nós temos aqui claramente, né, a relação de Euler presente aqui no tetraedro. Um outro poliedro interessante, que é também poliedro de Platão, é o hexaedro, o famoso cubo, né? O famoso cubo. Se vocês observarem aqui o cubo, ele também possui todas as suas faces formadas por quadrados, né? Formada por quadrados. Esses quadrados possuem os 4 lados iguais, isso, os ângulos internos são os mesmos, ou seja, o quadrado é um polígono regular, certo? É um polígono regular. E vamos ver aqui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces tem aqui no hexaedro, né, no cubo. Então vamos contar, ó. Vértices, quantos vértices eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices, né? Eu tenho 8 vértices. Quantas arestas, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. E quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. Fazendo a conta, substituindo a relação de Euler, vértice menos arestas mais face, você vai ter quanto? Ó, 8, que é a quantidade de vértices, menos 12, que é a quantidade de arestas. 8 menos 12 dá menos 4. É isso? Menos 4 mais 6, que é a quantidade de faces, dá 2 também. Então, novamente, eu continuo aqui, tendo obedecido aqui a relação de Euler nessa figura. Tá vendo que interessante? Outro exemplo interessante aqui, ó. O octaedro é um outro poliedro de Platão.
Olha só que bacana, que simetria interessante, né? Nós temos aqui no octaedro. Octaedro, octo, vem de 8. Né? Ele tem, vamos ver quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Tem 6 vértices. Quantas arestas? Quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Tá vendo? Vamos fazer na continha. 6 menos 12 dá menos 6. Quantas faces ele tem, ó? Quantos lados ele tem? 8, né? 4 em cima, 4 embaixo. 4 triângulos em cima, 4 triângulos embaixo. Então, 6 menos 12 dá menos 6. Mais 8 dá 2. Também segue, né? O octaedro também segue a relação, a famosa relação de Euler. Outro poliedro interessante, né? Outro poliedro de Platão interessante é o dodecaedro, pessoal. Isso aqui é o dodecaedro. O dodecaedro, ele possui 12 lados, tá? Dode vem de 12, né? Significa 12 aí. Então, dodecaedro, ele tem 12 lados. Esses 12 lados são pentágonos, que também são regulares. Os 5 lados têm a mesma medida, os 5 lados são iguais, né? Vocês podem observar. Ok? Os 5 lados têm a mesma medida, são todos iguais, os ângulos internos são iguais. Vamos contar os vértices, as arestas e as faces? Então, olha bem, ó. No dodecaedro, nós temos exatos 20 vértices. 20 vértices. Nós temos 30 arestas e nós temos 12 faces. Fazendo a conta também, ó, 20 menos 30 dá menos 10. Menos 10 mais 12 é igual a 2. Feito? Também fecha a conta aí. Obedece, né? O dodecaedro também obedece a famosa relação de Euler. Para finalizar, o último poliedro de Platão é o icosaedro. Tá? Esse aqui é o famoso icosaedro. Icosaedro, ico, vem de 20, né? São 20. Ico, 20. Ele tem 20 triângulos, ó, são 20 triângulos formando o icosaedro. Tá? São 20 faces, ele possui 20 faces. Quantos vértices, ó? Quantos vértices o icosaedro tem? Tem 12, são 12 vértices. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 aqui, 12. Então são 12 vértices. Quantas arestas possui? São 30. Pode contar depois, são 30 arestas. E faces são 20. Fazendo a continha, 12 menos 30. 12 menos 30 dá menos 18. Menos 18 mais 20, 2. Também, né? Nós temos aqui obedecido a famosa relação de Euler. Esses então são os famosos poliedros de Platão. Os famosos poliedros de Platão. Eu trouxe para vocês umas planificações. Eu trouxe para vocês umas planificações desses poliedros. Nós vamos agora tentar construir esses poliedros. Nós vamos tentar construir esses poliedros de uma maneira bastante fácil, muito tranquilo. Vocês podem fazer na própria folha ou então usar depois cartolina, vocês podem ampliar isso. Eu não sei se alguma vez na vida vocês já fizeram isso, né? Isso acho que é básico lá da matemática do ensino fundamental. Algum professor de vocês já possa ter, né? Ninguém nunca passou isso para vocês, pessoal? Vocês nunca fizeram isso? Não, né? Então eu vou passar para vocês a planificação e a gente vai tentar construir isso nessa aula de hoje. Deixa eu só explicar aqui. Todo mundo trouxe tesoura? Eu trouxe. Você trouxe, né?